Há uma passagem que eu gostaria de ler convosco, aqueles que têm mais dificuldade em encontrar, podem ouvir. Há uma maneira de nós nos situarmos, por exemplo, o livro dos Salmos está mais ou menos a meio da Bíblia, quando nós abrimos a Bíblia, o livro dos Salmos, a seguir temos Provérbios e depois temos Eclesiastes. Também é conhecido por outro nome, quem sabe? Livro do pregador. E então o pregador, em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz uma coisa. Ele diz o seguinte. Quem é que disse pregador? Foi Joaquim. Então no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E no versículo 4, ele acrescenta e diz: há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo para tudo. Há tempo de chorar, tristeza, e há tempo de rir, alegria. De saltar de alegria. Hoje, com a graça de Deus, eu queria vos falar acerca de dois sentimentos antagónicos: tristeza e alegria. Porque há tempo de tristeza e há tempo para alegria. Comecemos pelas más notícias, por aquilo que é menos agradável, pela tristeza. A tristeza é um sentimento que faz parte da experiência humana. É algo comum, mais tarde ou mais cedo, com mais ou menos frequência, nós experimentamos e sabemos o que é estar tristes. A tristeza traz uma dor à alma, afeta o nosso comportamento, a nossa felicidade e mais, e tem uma outra característica: a tristeza pode ser contagiosa. Aqueles que convivem connosco de perto, e de uma forma particular, se nós estamos tristes, o contágio dessa tristeza, a possibilidade dela passar para aqueles que nos amam é grande. Causas da tristeza. Nós temos a experiência, nós sabemos, e alguns de vós estão a pensar em algumas causas, até algumas diferentes daquelas que eu vou equacionar agora. Coisas passadas. Às vezes nós lembramos de coisas e queremos desviar o nosso pensamento daquilo. Porquê? Porque isso traz consigo tristeza. Traumas da infância. Coisas que nós perdemos há muitos anos. Mas cuja tristeza que essa perda trouxe nunca desapareceu de vez. Foi uma dor tão grande que ainda permanece. E de quando em vez, levanta-se com mais força. E isso depois é notado e é notório, não somente no nosso coração, e nós sentimos, mas também na nossa face. Olhando para nós, as pessoas chegam à conclusão e veem que nós estamos tristes. E tivemos perdas. Perdas, relacionamentos. Perdemos amigos. E nós lembramos-nos desses amigos que tinham uma espécie de pacto connosco, algo tácito, sem estar escrito, mas havia ali um contrato como que seremos amigos até ao fim. Mas as circunstâncias mudaram e nós também mudamos. Eles não acompanharam essa mudança, não nos respeitaram. E aquilo que eles disseram tantas vezes, seremos juntos até ao fim, amigos até ao fim, agora estamos esquecidos nos corações deles. E isto traz-nos tristeza quando nós relembramos. Perdas financeiras, perdas de saúde. E estávamos bem. E surgiu uma doença e mudou a nossa vida. E tivemos que ser internados. Tivemos que fazer cirurgias. E às vezes a recuperação é difícil. E ficamos com limitações, com incapacidades. Às vezes a tristeza tem outras origens.
decepções com nós próprios, conosco. Nós pensamos que a nossa vida poderia ter sido diferente se tivéssemos aproveitado algumas oportunidades que nos caíram como que caídas do céu. E nós deixamos essas oportunidades passarem. Fizemos mais escolhas, tomamos mais decisões. E dissemos coisas, e agora nós pensamos, mas porquê é que eu disse aquilo? E isso trouxe tristeza, não somente a nós, mas também entristeceu a outros. Porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu disse? Eu um dia ouvi alguém dizer, se somos filhos de Deus, temos que estar sempre alegres. Eu ouvi e pensei, isto às vezes funciona assim. Depois de 40 anos de profissão médica, como sabem, quando vocês estão a queixar e que me dói aqui, que me dói acolá, antes de vocês acabarem as vossas queixas, eu já tenho uma receita aqui. E não nos conseguimos libertar disso. E quando essa pessoa fez esta afirmação, que eu respeito, mas com a qual eu não estou de acordo, veio-me à mente logo duas coisas, duas situações. E pensei, ou ele está errado, ou então sou eu que estou errado. Mas nós temos que estar sempre alegres. E a palavra de Deus não nos diz isto. Só dois exemplos, pesados, exemplos dignos de todo o crédito. O apóstolo Paulo está preso e escreve uma carta aos Filipenses. E se nós tivéssemos que dar um título àquela carta, nós diríamos, é a carta da alegria. Ele fala muito em estarmos alegres. Mas há lá uma coisa que não é pequena. Ele fala acerca de um crente, ele refere-se a ele como meu irmão, meu cooperador, meu companheiro de lutas. O nome dele é Epafrodito. E ele diz, ele esteve às portas da morte. Ele numa viagem adoeceu, ficou gravemente doente, e Paulo disse, ele esteve às portas da morte. Mas o Senhor apiedou-se dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse, reparem, tristeza sobre tristeza. O Senhor curou Epafrodito, e Paulo diz, se não o tivesse curado, se ele tivesse partido, eu teria tristeza sobre tristeza. Isto é, eu tenho tristezas, há situações que me colocam triste, e esta era mais uma em cima da minha tristeza. O apóstolo Paulo escreve acerca da alegria, mas ele sabia também, por experiência, o que era estar triste. Tristeza sobre tristeza. Mas temos o exemplo maior. O Senhor Jesus está no Getsemane. Na noite em que ele foi traído. Ele sabia o que é que iria passar-se quando o sol nascesse por volta das 9 horas da manhã e ele estaria crucificado. E então nós lemos que a certa altura ele fala com Pedro, Tiago e João e diz, a minha alma está profundamente triste até à morte. Se nós juntarmos esta passagem à passagem de Hebreus, nós lemos que Jesus clamou aquilo que o podia livrar da morte e foi ouvido. Isto é, a tristeza do Senhor Jesus ali foi de tal forma que houve a possibilidade de ele morrer naquele jardim por causa da tristeza. Noutra passagem, nós lemos que Jesus, estando em agonia. Agonia é mais do que tristeza. É uma mistura. É uma mistura de tristeza, de angústia, de ansiedade, de aflição. Ele está em agonia. Portanto, não venham dizer que nós temos que estar sempre alegres. Há coisas que nos entristecem. Mais ainda, a Bíblia fala-nos acerca de algumas tristezas que são enviadas à nossa vida por Deus. E cito o versículo. A tristeza segundo Deus. Paulo escreve aos Coríntios e diz, a tristeza segundo Deus. Há tristezas que vêm à nossa vida, que é
É o Senhor que as envia, que as provoca, que as causa. Tristeza segundo Deus. Em que contexto? A igreja em Corinto. O apóstolo teve conhecimento daquilo que se passava naquela igreja. E não eram coisas boas. E ele diz, há entre vós invejas, contendas, divisões. E Paulo então escreve-lhes e repreende-os. E trata-os assim. Vós, pelo tempo, deverias ser crentes adultos, com maturidade. Mas sois meninos. Em Cristo. Na vida cristã, na vida espiritual, vós que já deverias ser adultos, com maturidade, vós sois umas crianças, vós sois os meninos. Você, linguagem dura. E ele vai mais longe. Ele diz, vós sois crentes carnais, isto é, vós deixais-vos levar pelos desejos da carne. Olha, vocês vivem como vivem os discretos. Perante isto, como é que eles reagiram? Eles podiam ter duas reações possíveis. Podiam dizer assim, afinal, quem é ele? Ele que se meta na sua vida, na vida dele, e que não se meta na nossa vida. Podiam reagir assim. E continuar com o seu estilo de vida que estavam a viver até ali. Ou então, outra coisa. O Senhor, por meio daquela carta, tocou no coração deles. E eles reconheceram que estavam errados. E ficaram tristes. Não ficaram tristes por causa da repreensão, ficaram tristes por causa do comportamento deles. E eles aperceberam-se da necessidade que tinham de mudar. E então quem é que provocou aquela tristeza? Paulo depois escreve a segunda carta e diz, vós outrora ficaste contristados, mas agora vós estáis alegres. Pois, porque eles acataram a repreensão do apóstolo. Alguma tristeza que nós podemos ter no nosso coração. Eu não digo que seja em todas as situações, mas há situações em que a nossa tristeza vem da parte de Deus. David pecou e a certa altura ele disse, Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Porquê? Se ele pede novamente a alegria, é porque ele estava triste. E às vezes a tristeza que nós temos no nosso coração não é para ser tratada com ansiolíticos, com antidepressivos. Às vezes é preciso. Os mediadores químicos estão em falta, mas não vamos entrar por aí. Mas há situações em que a tristeza é originada, é causada por Deus. E então nós devemos ficar na presença de Deus e dizer, Senhor, sonda-me, de onde é que vem esta tristeza? Nesta igreja há uma outra situação. Agora não é especificamente a igreja no seu todo. É uma pessoa específica, melhor direi. Havia lá um homem que estava a ter um comportamento a todos os níveis criticável. Qual era o comportamento dele? Ele tinha um relacionamento sexual com a madrasta. E Paulo insurge-se contra isso e diz, tirai do vosso meio esse iníquo. Ele tratou assim. Ele vai mais longe e diz, ele que seja retirado do vosso meio, o corpo seja entregue a Satanás, morte física, pecado para a morte, mas o espírito vai ser salvo no dia de Cristo, mas seja entregue a Satanás. E quando o homem se apercebe disto, recebe esta mensagem, ele reage como? Perante um pecado com o qual nós possamos ser confrontados, melhor direi. Nós temos duas reações possíveis, no mínimo. Podemos dizer, não tem nada a ver com isso. Podemos contar muitas coisas ao longo destes anos. E mais, e não ponho mais os pés na igreja. Também vos podia contar algumas coisas acerca disso.
Ou então, este homem, o que é que ele fez? O apóstolo, quando escreve a segunda carta, ele fala e diz uma coisa: este tal homem, trazei novamente para o vosso meio, recebei-o, abraçai-o, porque senão ele vai morrer de demasiada tristeza. Isto é, ele arrependeu-se de tal forma que havia a possibilidade, ele ficou tão arrasado, tão triste. Um arrependimento segundo Deus, mas com força, com um impacto tremendo na sua vida. Confessou o pecado e deixou o pecado. E foi recebido, e foi acolhido. Tristeza segundo Deus. A disciplina segundo Deus pode trazer tristeza, mas depois, quando nós consertamos a nossa vida, quando nós ultrapassamos isso, quando nós confessamos o nosso pecado e deixamos, então vai a tristeza embora e vem a alegria. A tristeza não tem que ser uma característica da nossa vida. Com isto parece que eu sou pregador, que assina sempre por baixo em relação à tristeza e que também podemos andar sempre triste. Não, também não é isso. Mas há estas situações assim. Mas a Bíblia diz: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isto é, a tristeza pode ser remediada. Mesmo quando a tristeza é uma consequência das nossas escolhas, Deus pode consertar. Em Deus nós temos sempre, é sempre possível acontecer algo de bom. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E então, a nossa tristeza, mesmo havendo motivos para estarmos tristes, pode ser consertada. A tristeza não é uma fatalidade. Às vezes as pessoas dizem: sou uma pessoa triste, com resignação, tenho aqui uma tristeza que não pode sair mais. Não, mesmo que não saia totalmente, porque há tristezas que têm uma causa que nós não vamos esquecer mais. Uma mãe que perde um filho, passam-se os anos. Se nós passados 20 ou 30 anos perguntarmos àquela mãe, eu falo com experiência própria, já tive conversas com pessoas assim, mas lá dentro está tudo bem, está tudo ultrapassado. Disse, não, está aqui uma tristeza ainda. E a pessoa, entretanto, tem mais um filho, tem mais 2 filhos, 3 filhos, não importa. Mas aquele nunca mais o esqueceu. E algumas dizem: e vou levar isto até a sepultura. Isso são factos da vida. E a pessoa até pode ser uma crente, com um compromisso sério com o Senhor. Mas a tristeza está lá. E vai ficar lá. Mas pode ser diluída, pode ser atenuada. Então, perante isto, perante a tristeza, nós deveremos de nos interrogar acerca da causa da nossa tristeza. E se for algo identificável, falarmos com o Senhor acerca disso. E agora queríamos falar acerca de 4 coisas, só tópicos, que podem mudar a nossa tristeza ou atenuá-la e transformá-la em alegria. Hoje, quando acordei, vi que a Cleice estava acordada e fiz uma coisa, cantei-lhes parabéns.
E depois estávamos à mesa e ela pediu, canta-me outra vez os parabéns. E disse, não vou fazer isso, porque os anjos sairiam desta casa e o Senhor também. Eu não vou fazer isso. As pessoas saíam logo, não é? Estavam lá muitas pessoas, saíam, mas depois eram os anjos. E depois você dizia, não, isto não se pode. E eu disse, não, eu não te vou cantar. Porque depois estava a fiscar uma letra minha, enfim, coisas. E eu perguntei-lhe acerca, depois, outra coisa, perguntei-lhe acerca de uma letra, de um coro, se ela conhecia. Ela disse, não conheço. E é um coro que não sei se está aqui alguém que conhece. Eu cantava isto há muitos anos, quando era jovem. Que povo é este? Era assim, não era isso, era assim. Não é esse. Povo alegre que viaja para os céus. A certa altura diz, povo alegre que viaja para os céus. Então nós, apesar daquilo que nós dissemos até aqui, o diagnóstico sombrio, pesado, triste, é possível nós sermos o tal povo alegre que viaja para os céus. Porquê? 4 razões. Primeiro, temos o Senhor Jesus. Quando eu fiz referência àquela noite em que Jesus estava profundamente triste até à morte, em agonia, ele prostrado no chão, clamava, o seu suor transforma-se em gotas de sangue, e veio um anjo do céu para confortá-lo. Lemos isso em Lucas capítulo 22. É uma passagem que passa despercebida. Jesus está naquela agonia, naquele sofrimento, naquela tristeza de morte, e há um anjo que vem do céu para o confortar. Nas nossas tristezas, nós podemos contar com a consolação das Escrituras e contarmos com o próprio Jesus. Nos momentos difíceis, Ele não vai mandar um anjo, vem Ele. Amém. Em relação a Ele, veio um anjo. Elias está profundamente triste, está deitado no chão, adormeceu, acordou e o Senhor mandou um anjo para o confortar. Mas lembram-se daquela passagem, mulher, porque choras? Então vem Jesus e diz, mulher, homem, porque é que tu estás triste? Vamos falar acerca da tua tristeza. Temos Jesus. Os discípulos, os apóstolos, melhor direi, estão fechados na casa, trancados, portas, janelas, estão ali, eles estão com medo, estão com vergonha e acham que eles estavam contentes. Eles estavam tristes, tremendamente tristes. E Jesus aparece no meio deles. Temos Jesus. Temos o amor de Deus. O que é isto? Nós somos amados por Deus. Não nos esqueçamos disto. Nós lemos na Bíblia que Satanás que é ladrão. E o ladrão o que é que faz? Rouba. Ele quer roubar-nos coisas importantes. Ele quando nos assalta não é para roubar umas moedas que nós tenhamos na nossa vida, coisa pouca. Não! Ele quer roubar a sério. Se for possível, Ele quer que a gente fique sem nada. Ele quer nos roubar tudo. E roubar-nos a consciência da pessoa do Senhor Jesus e de que somos amados por Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas, diz a palavra de Deus em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Conforme eu já disse várias vezes, o Senhor joga na nossa equipa. Ele é por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes de todos nós o entregou. E depois ele continua, e a certa altura ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Haverá alguma coisa que nós façamos, que Deus faça, que tenha como consequência deixarmos ser amados por Deus? Quem é que nos pode separar? Quem é que pode fazer alguma coisa para que Deus deixe de nos amar? Ele então enumera coisas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada?
Será que algumas destas coisas nos vão separar? Principados, potestades, a morte, seja aquilo que for. Mas reparem aqui, será que a angústia, ele diz, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, eu posso deixar de ser amado por causa da minha angústia, desta tristeza, que é mais do que uma simples tristeza, é a tristeza de coração. Será que esta tristeza, esta angústia me pode separar? Não, ele diz, nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando vier a tristeza, os outros, até mesmo o diabo, ou o espelho, o nosso espelho, diga que nós que não prestamos, que não somos bonitos, por dentro e por fora. Se tivermos lá um giz ou um batom, as senhoras têm, nós não, escrevemos assim no espelho, mas sou amada por Deus. Dizem que Lutero, que redescobriu a verdade da salvação por meio da fé, um dia ele estava no seu quarto, no seu escritório, sentado à sua secretária, e naquela altura usava-se a pena e tinteiro, e ele estava ali a escrever, e foi alvo de um ataque terrível, diabólico. Dizia que ele estava perdido, que ele não prestava, e então veio a mente os pecados dele, e um após outro, e outro, e outro, e outro. Aquilo era uma avalanche, era uma onda, um tsunami emocional e espiritual. E ele pega naquele tinteiro, atira contra a parede e diz, e agora, diabo, escreve com essa tinta, mas o sangue do Senhor Jesus me purifica de todo o pecado. Amém. Mas sou amado por Deus. Ponto. Mais nada. Ponto. Terceira coisa. Temos esperança. A tristeza cede à esperança. Tem que dar lugar à alegria. E nós temos esperança de quê? A Bíblia fala acerca de um lugar chamado céu. E diz assim: lá Deus estará conosco, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, não haverá pranto nem dor, porque tudo isso pertence às coisas passadas. No céu não haverá tristeza, e nós temos esta esperança. E quando estivermos tristes, nós podemos pensar, mas virá o dia em que jamais estarei triste. Amém. E termino com o último tópico. Que dias tinham sido aqueles? Jesus escolhe 70 discípulos e envia-os. E eles vão pregando o Evangelho do Reino e fizeram coisas tremendas. A Bíblia diz que os doentes eram curados, os demónios eram expulsos. E quando eles chegam, quando eles regressam e vão para junto de Jesus, eles vêm nas nuvens, e eles vêm com uma alegria a transbordar. E eles dizem, Senhor, e os demónios eram expulsos, Tu nos deste autoridade e poder para isso. E Jesus disse-lhes, ok, tudo bem, mas esperar. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Venha o que vier, nós podemos dizer, mas o meu nome está escrito no livro da vida nos céus. O meu nome está lá. E Jesus diz, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. O nosso nome está escrito no livro da vida. E nós então podemos dizer, nas nossas tristezas, mas eu tenho Jesus. Mas eu tenho Jesus. Nós podemos dizer que nós temos esperança, que nós somos amados por Deus. E podemos dizer, alegra-te, ó minha alma,
porque o teu nome, o meu nome, está escrito no livro da vida nos céus. Amém? Por isso, Paulo diz, façamos festa. Alegres por aquilo que nós temos em Deus. Tristezas fazem parte da nossa experiência como seres humanos que somos, devido às nossas fraquezas, etc. Mas temos Jesus, somos amados, temos esperança e o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. O Senhor nos abençoe alegremente. Amém.